Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer o gentil convite feito pelo Dr. Carlos Eduardo a estar aqui convosco, trocando ideias sobre alguns autores, né? Talvez os autores iniciais e mais importantes da psicanálise. Eu não tive oportunidade de chegar antes. Quando eu cheguei, estava o Dr. Alcides aqui, colega de velha guarda, né? Excelente médico, excelente psicanalista. E em muitos aspectos que ele colocou, do trabalho de Bion, há um paralelo com a teoria de Winnicott. Os dois foram formados em cima do pensamento de Klein, né? Os dois inicialmente tinham toda a formação kleiniana. Porém, como ambos foram gênios, cada um passou a desenvolver o próprio pensamento, né? E começaram então a abrir espaços importantes. Bion, mas no sentido, como vocês viram aí, da questão do pensamento, e Winnicott, mas em relação ao viver, ao sentir-se vivo. Quando o Dr. Carlos Eduardo me propôs trazer aqui alguma coisa da vida e alguma coisa das obras de Winnicott, eu falei, puxa, isso aqui vai ser um desafio, né? Pelo tempo, né, que eu vou ter. E vamos ver então o que é possível passar para vocês sobre a vida e obra de Winnicott. Winnicott nasceu na Inglaterra, numa cidade chamada Plymouth, em 7 de abril de 1896. Portanto, ele nasceu 40 anos após Sigmund Freud. Então, Winnicott não foi contemporâneo, não foi aluno de Freud. Em 1916, ele iniciou o curso de medicina em Cambridge, o qual foi interrompido devido à inclusão da Primeira Guerra Mundial. Foi então recrutado para trabalhar nas enfermarias dos oficiais feridos nas frentes de batalhas. Interessou-se pela psicanálise em 1923, já como médico pediatra e residindo em Londres. Buscou-a não só para lidar com suas questões pessoais, mas também para aprimorar sua compreensão sobre seus pequenos pacientes e suas mães. Como Bion, né, o Winnicott se envolvia muito em tudo que ele se propunha a fazer. Então, como pediatra, ao atender os seus pequenos pacientes, ele observava não só a criança, mas observava a mãe da criança, né? O que ela dizia, o comportamento dela, as atitudes e o relacionamento dela com o seu filho. De fato, foi sua experiência na clínica pediátrica que ele pôde perceber que o sofrimento humano não tem sua origem apenas no orgânico, mas também no psíquico. Suas observações deram início a um corpo de teorias que permitiram abrir espaço para um entendimento amplo e profundo da relação mãe-bebê. Foi em cima dessa relação mãe-bebê que ele
basicamente construiu toda a teoria dele. Em Winnicott, o ambiente familiar, social e cultural ocupa um lugar fundamental, o que diferencia dos autores de sua época, em que a psicanálise era fortemente influenciada pelas ideias de Freud e Melanie Klein. A teoria tradicional, eu estou falando em teoria tradicional porque é a técnica que usa a interpretação. E o Winnicott, mais adiante, nos mostrou que para certos pacientes a interpretação não ajuda. Depois, mais tarde, nós vamos falar sobre isso. A teoria tradicional das relações objetais, que antes concentraram suas atenções no mundo interno e nas fantasias, passa a ser agora, com o Winnicott, uma teoria da inter-relação. Isto é, o indivíduo afeta seus objetos tanto quanto esses o afetam. Então aqui vocês já estão percebendo que o Winnicott começou a se voltar para a questão do meio ambiente. Até quando esse meio ambiente interfere, na pessoa. Ele ampliou a possibilidade do atendimento de pacientes psicóticos. Interessante que Bion teve uma visão genial, que até o Alcides falou aqui, quando ele disse, olha gente, não existe muito essa coisa de os neuróticos e os psicóticos. Todos nós temos uma parte psicótica da personalidade. Foi aí que os assistentes se mandaram. Mexeu no narcisismo deles. Então, antes, acreditava-se que poderia até separar. Esses são neuróticos, tem vários tipos de neurose, e esses são os psicóticos. E o chegou e falou, não, gente, todos nós temos uma parte psicótica da personalidade, que se manifesta em determinadas circunstâncias. O Winnicott, por sua vez, disse o seguinte: a psicose não é exatamente constitucional. A pessoa não nasce com essa tendência. Ela pode nascer, mas dependendo da maneira como ela foi lidada nos primórdios da vida, ela pode apresentar condições psicóticas. O Winnicott propõe que o atendimento a pacientes que não puderam viver uma relação de dependência segura com suas mães nos momentos mais primitivos vão necessitar de um setting analítico especializado, no qual possam viver e experimentar a dependência absoluta e a confiabilidade na pessoa do analista. Então, a criança que, ao nascer, o recém-nascido, e que por algum motivo não teve o privilégio de ter uma mãe, que o Winnicott chama de suficientemente boa, o que é isso? Não é a mãe perfeita, é a mãe natural, a mãe que pode errar, mas é aquela que está ligada ao seu bebê, aquela que está identificada com o seu bebê. É aquela que, quando o bebê está mamando e olha para a mãe, ele nota que a mãe está olhando para ele. Ele não está vendo televisão, nem dando ordens em casa. Então, essa mãe identificada com seu bebê. Se a criança não teve essa mãe, defesas primitivas vão ocorrer na mente dessa criança.
nós podemos chamar de traumas, podemos chamar até das agonias primitivas, inimagináveis, né? É como se o bebê estivesse caindo para sempre, né? É como se ele estivesse no vazio, é como se ele não estivesse existindo, porque ele não está recebendo dessa mãe algo que o Winnicott disse que é o suporte afetivo e concreto. Ele deu o nome de rolo, é o rolo. O Winnicott valorizou o ambiente de sustentação necessário e adequado, principalmente para os pacientes psicóticos, os pacientes borderlines e aos que apresentam sérios comportamentos antissociais. Hoje em dia, é comum recebermos nos nossos consultórios pacientes borderlines, né? Pacientes com condições psicóticas, pacientes com patologia do vazio. Aquele simpático paciente neurótico, do tempo de Freud, Melanie Klein, etc., é difícil de chegar no nosso consultório, né? Então, hoje, o que nós precisamos não é ajudar esses pacientes a fazer reparos na sua mente, mas é ajudar esses pacientes a criarem uma mente, porque eles são incapazes de pensar, né? Portanto, sem desprezar o constitucional, isso aqui é importante, porque muitas pessoas interpretam o Winnicott como aquele que despreza o constitucional. É aquele que, não, ele só pensa no ambiente e tal. Não é assim, não. Ele é freudiano também. Ele é considerado mais, o analista inglês mais freudiano, o Winnicott. Então, sem desprezar o aspecto constitucional, o Winnicott nos chama a atenção da influência que o meio ambiente exerce sobre o ser humano. O primeiro ambiente que se constitui para o ser humano é a mãe. Por isso, Winnicott designa essa mãe como mãe ambiente. No princípio, mãe e bebê estão fundidos, a tal ponto que não podemos conceber o bebê isoladamente. Uma vez, numa conferência na Sociedade Britânica de Psicanálise, ele falou: olha, não existe essa coisa chamada bebê isoladamente de sua mãe. É sempre mãe e bebê. Dá para tentar compreender, analisar o bebê isoladamente. Precisamos conhecer a mãe. E aí sim, conhecer o vínculo que existe entre os dois. Ele sempre transmitiu o seu pensamento de uma maneira coloquial, para se fazer compreender não só pelos psicanalistas, mas também pelos pais e educadores. Para ele, era importante que os leigos entendessem melhor as crianças. Ele fazia muitas palestras para os pais, para os professores, os assistentes sociais. Ele tinha um programa na BBC de Londres, né? Atualmente, em nossa clínica, temos recebido pessoas que apresentam transtornos mentais bem distintos daqueles de poucas décadas atrás. São pacientes borderlines, com condições psicóticas, autistas em vários graus, antissociais, delinquentes, os falsos selves, patologias do vazio, droga-dependentes. Os casos de neurose vêm cedendo espaço para as patologias da contemporaneidade. Conseguimos perceber e identificar melhor essas patologias do que os nossos colegas de décadas atrás? Ou estamos diante de transtornos provocados pelo estilo de vida
vida contemporânea. Sabemos das benesses da vida atual, mas muito mais de suas exigências, quanto à competição em todos os níveis, a começar na infância, da forte influência de um materialismo e um consumismo desenfreado, da violência resultante desses próprios fatores acrescidos da desigualdade socioeconômica cultural, e tudo mais que todos nós temos conhecimento, mas nem sempre consciência. Foi o Christopher Collas, né, que no artigo dele disse: nem sempre, quando se tem conhecimento, significa que tem consciência. Porque o conhecimento pode ser teórico, né? Sabemos que profundas transformações ocorreram na cultura, na sociedade, na economia e principalmente no estilo de vida, da época de Freud até os nossos dias. Com isso, temos hoje novas manifestações psicopatológicas. Na nossa clínica, os narcisistas e borderlines estão ocupando o lugar das neuroses. Sem macular a técnica psicanalítica, estamos aprendendo a superar esse desafio, buscando novas reflexões teórico-clínicas. Aqui tem uma frase do Leopoldo Nozek. Ele disse o seguinte: a patologia clínica de nosso tempo não tem aquela maravilhosa construção estética de sintomas a qual Freud se referia. Vivemos num mundo onde a aparência, a imagem e o status é o que vale. Quando acompanhado de poder político e ou econômico, melhor ainda. Daí a ilusão e a sensação de onipotência e superioridade se amplia, camuflando a deficiência dos recursos internos e dos valores humanos. Temos, assim, condições propícias para o desenvolvimento de um ser humano com importantes anomalias em seu funcionamento mental e, consequentemente, em seu vínculo com o outro, resultando em relações conflituosas, superficiais e desprovidas de conteúdo afetivo. A gente observa muito isso hoje em dia, né? Vínculos superficiais, pobres em afeto. Bom, qual foi o ambiente sociopolítico na época do Winnicott? O Winnicott nasceu no período vitoriano, caracterizado pela repressão da sexualidade, da criatividade e da espontaneidade. O rei Jorge V, em 1911, sucedeu a rainha Vitória, porém manteve os mesmos valores vitorianos. Seu sucessor, o rei Eduardo VIII, em 1936, promoveu uma abertura e mudanças dos costumes. Porém, abdicou do poder para se casar com Alice Simpson, uma americana divorciada. Seu irmão, pai atual da rainha Elizabeth, o Jorge VI, é aquele que fizeram um filme a respeito dele, né? Ele era gato. Continuou o processo de abertura, o que promoveu grandes desenvolvimentos sociais e políticos, levando a um desenvolvimento da ciência, um desenvolvimento das artes, da literatura, etc. Houve também a conquista dos direitos dos trabalhadores. As mulheres fizeram uma mudança significativa de comportamento, conquistaram seus direitos de trabalho, de voto e de expressão. A sociedade passou a ter um novo olhar para com suas crianças. Elas passaram a ser investidas pelos pais de uma maneira nova. Começaram a ser mais cuidadas, educadas, ouvidas,
incluídas na vida diária dos adultos. Existia um psicanalista que foi muito ligado a Winnicott, Massoud Kahn. Ele disse o seguinte: Winnicott foi criado na tradição do seu povo, o povo inglês. Para ele, os fatos eram realidade. As teorias, o tapear humano para alcançar os fatos. Totalmente incapaz de aceitar dogmas, Winnicott foi um não conformista por formação. Nada foi dado, nem é absoluto. Todo homem tem que encontrar e definir sua própria verdade. O que foi dado é o espectro experiencial, e foi tornar compreensível seu longo embate com as realidades clínicas que ele devotou inteiramente suas energias. Winnicott era uma pessoa interessante. Apesar dele ser uma pessoa de fácil relacionamento, ele não era muito de se submeter a pensamento de um ou de outro, né? Ele aceitava as diferenças, mas ele construía o próprio pensamento. Lógico, tirando um pouco daqui, um pouco do outro, né? Apesar de sua origem provinciana, veio de uma família com posses, religiosa, que cultivava as convenções, os costumes rígidos e a política local. O Winnicott tornou-se, apesar disso, né, um homem flexível, disposto a ouvir as pessoas e formar os seus próprios pensamentos. Enfrentou seu pai, o qual desejava que Donald seguisse seus passos no comércio da família. A família de Winnicott era uma família de posses, né? E tinha um comércio muito grande. Era interessante que eles moravam numa grande casa nessa cidade de Plymouth, e lá tinha a matriarca e tinha os filhos. O pai do Winnicott era um dos filhos da matriarca, né? E tinha os netos, bisnetos, moravam todos juntos na mesma casa, né? Era um costume deles. Ele teve que enfrentar o seu pai, o qual desejava que Donald seguisse seus passos no comércio da família. Porém, respeitou seu chamado interior, indo para Londres fazer medicina. Certamente foi um fator de promoção de seu desenvolvimento pessoal, e isso tornou uma das suas características na vida. Jamais se submeteu a uma pessoa ou uma teoria que não lhe fizesse sentido e que não tivesse sido incluída em sua experiência de vida. Sempre foi independente no pensar, no criar e no se expressar. Massoud Kahn costumava dizer: Winnicott, o mais ele mesmo dos psicanalistas que conheci. O ambiente familiar de Winnicott. John Frederick Winnicott e Elizabeth Martha Woods Winnicott, seus pais, nascidos em torno de 1850, tiveram 3 filhos. Violet, que nasceu em 1889, Kathleen, em 1891, e Donald, que nasceu em 1896. Como eu já disse, né, seu pai era um comerciante bem-sucedido, participava da política local, era religioso, frequentava a igreja metodista, era atento às questões sociais, tendo até sido condecorado pelo rei George V por seus serviços à comunidade. Plymouth, região de Devon, situa-se na costa oeste da Inglaterra, longe de Londres, na distância dos costumes. Foi aí que Winnicott viveu sua infância e parte de sua adolescência com a família, numa casa espaçosa, como eu já lhe disse, e confortável, junto das suas irmãs, da sua mãe, tinha uma tia, tinha babá, tinha cozinheira, governanta, etc.
O fato dele ter sido cuidado por tantas mulheres induziu muitos psicanalistas a construir a hipótese de que ele valorizou e compreendeu a mulher como até então não tinha sido pela psicanálise. O fato dele ter essa relação com tanta mulher o fez conhecer melhor, né, o gênero feminino. E isso lhe deu condições de desenvolver sua teoria centrada na relação mãe-bebê. O Winnicott também, como viam, né, teve duas mulheres. Né? Teve Alice, eu vou dizer mais adiante aqui, e teve a Claire. A Claire também se tornou psicanalista. Ela era uma assistente social e trabalhando com o Winnicott, convivendo com ele também se tornou psicanalista. Ela se expressou durante um comovente artigo sobre seu marido, escrito um ano após a sua morte. Se expressou dessa maneira: o Winnicott sentia-se protegido e seguro junto a essas mulheres, que é a mãe, as irmãs, tias, etc. E essa estabilidade emocional propiciou-lhe uma fundação sólida para uma vida adulta, firme, produtiva e criativa. De fato, o próprio Winnicott observava que, às vezes, as babás e os empregados eram mais sensíveis e disponíveis para as crianças do que os próprios pais. Quando ele observava isso, ele recomendava aos pais para deixar as crianças mais com os funcionários, mais com as babás. Ele notava que a mãe, né, não tinha essa identificação com a criança, não era uma mãe afetiva e tal, mas percebia que a babá tinha um acolhimento melhor ao bebê, e falava: é melhor deixar com a babá. Por falar em babá, o Winnicott teve uma babá. A babá do Winnicott foi uma figura especial na sua vida. Quando adulto, ia visitá-la frequentemente, tendo assistido-a na sua velhice. Sua forte ligação com as irmãs e todas essas outras mulheres se deve a um certo distanciamento de sua mãe em determinados períodos. A mãe de Winnicott, Elizabeth, apresentava crises de depressão. Aí ela tinha que se ausentar, tinha que ser internada, né? Então as substitutas, vamos dizer assim, tomavam conta do Winnicott. Sua vida interiorana, no entanto, foi rica em amizades, com os primos, os colegas de escola, os quais sempre criavam brincadeiras e diversões. Quando jovem, escreveu poemas, fez teatro, tocou piano, fez curso de canto e gostava de praticar esporte. Assim, o cara fazia tudo, né? De criatividade, né? Certa vez, numa queda, praticando esporte, fraturou a clavícula, o que provocou nele o desejo de ser médico para cuidar de si mesmo. Durante a Primeira Guerra Mundial, como estudante de medicina, trabalhou nas enfermarias e salas de cirurgias, cuidando de feridos graves que vinham das frentes de batalha. Seus colegas de trabalho ressaltavam seu alto nível de envolvimento com os pacientes e sua disponibilidade em cuidar deles e ainda, no final da jornada, cantar e tocar, tentando transmitir um pouco de alegria e ânimo para os seus colegas médicos e para os feridos. Em 1923, Winnicott casou-se com Alice Buxton Taylor, mulher bonita, ligada às artes. Era uma artista plástica. Alice, porém, apresentava distúrbios psiquiátricos graves. E após algum tempo, a relação foi se tornando difícil e insatisfatória para ambos. Em 1949, ocorreu a separação definitiva, apesar
de não estarem juntos nos últimos anos do casamento. O Winnicott sempre manteve ali, com Alice, um relacionamento amistoso, oferecendo suporte financeiro até o seu falecimento. Interessante, ele era fiel, né? Falei agora há pouco da assistência que ele deu a babá até a sua morte, e agora em relação à sua primeira mulher. Casou-se depois de 2 anos com Cleide Britton. Ele é parente daquele psicanalista, né? Inglês, Britton, né? Inglês. É. Assistente social, mulher atraente e intelectual, com a qual trabalhou com as crianças e adolescentes numa operação de evacuação de Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Como os nazistas estavam acabando com Londres, aqueles bombardeios terríveis, e matando principalmente os pais, que estavam também ali frente de batalha, o governo resolveu evacuar as crianças de Londres. Vamos proteger nossas crianças, vamos levar nossas crianças para o interior, onde não havia interesse dos nazistas em bombardear, porque não tinha fábricas, não tinha nada disso. Então, o Winnicott e a segunda esposa dele trabalharam nessa evacuação das crianças para o interior. Foi a partir desse trabalho que o Winnicott, com a colaboração de Cleide, desenvolveu importantes artigos sobre a delinquência e comportamento antissocial. Escreveram o conhecido livro Privação e Delinquência. Então, como tudo que ele fazia, ele observava, né? Então, depois que terminou a guerra, essas crianças voltaram, algumas ainda tinham mães, outras não tinham ninguém, e ele cuidou, ele acompanhou essas crianças. E aí começou a observar a manifestação de comportamento delinquencial e antissocial nessas crianças. Aí ele fez um trabalho e concluiu que as crianças que são tiradas, né, do carinho da mãe, da família, depois de já terem passado por uma fase inicial de desenvolvimento, são crianças aí de 3, 4, 5 anos, são tiradas, mantidas longe, elas desenvolvem a delinquência, né, devido a essa privação, que ele chamou privação tardia. O relacionamento amoroso com Cleide foi especialmente importante para o Winnicott. Como Alice tinha aquela patologia, ele estava sempre cuidando dela. E isso acabava, de alguma maneira, limitando para fazer, né, para criar e para escrever. E com a Cleide ele já ficou mais confortável, teve mais tempo, e ele se dedicou bastante aos trabalhos. Então, esse relacionamento foi especialmente importante para o Winnicott quanto à sua saúde e produção intelectual. Escreveu vários livros, realizou inúmeras palestras. Cleide, Winnicott e Masuka editaram vários livros e artigos de Winnicott após a sua morte. A relação do casal era tida pelos amigos como muito amorosa e harmônica, apesar de não ter filhos. O Winnicott não teve filhos. Ele que compreendeu tanto, né, essa relação da mãe com seu filho, com o bebê, não teve filhos. Existe uma série de hipóteses por que ele não teve filho. Mas aí é melhor ficar no mistério, né? Cada um pensa o que quer, tal, não vamos julgar. Senão a resposta mata a pergunta. A relação do casal era tida pelos amigos como muito amorosa e harmônica. Além do trabalho, gostavam de tocar piano, dançar, viajar. Segundo Cleide, o Winnicott lhe propiciou um relacionamento rico e ímpar.
Ela fala o seguinte: cedo em nosso relacionamento, tive que acostumar-me à ideia de que Donald era e sempre seria completamente imprevisível em nossa vida privada, exceto por sua pontualidade na hora das refeições e pelo fato de nunca ter me deixado de ir buscar na estação quando eu estiver ausente. Esta imprevisibilidade tinha suas vantagens, por nunca permitir-nos acomodarmos e tomarmos um ao outro como certos do viver cotidiano. Interessante, né? O que podíamos tomar como certo era algo mais básico, que só posso descrever como sendo o nosso relacionamento e a aceitação da separação de cada um. Nossa separação deixava cada um de nós livre para fazer suas próprias coisas, pensar os seus próprios pensamentos e possuir seus próprios sonhos, e assim procedendo, fortalecer a capacidade de cada um de nós experienciar as alegrias e mágoas de que compartilhavam. Dr. Prego e Silva, analista uruguaio que fez formação em Londres na década de 70, proferiu vários seminários em São Paulo. É considerado o analista que divulgou o pensamento winnicottiano entre os analistas paulistanos. Bom, hoje São Paulo, além da sociedade, que aliás, de uns anos para cá, que a sociedade veio com um grupo de estudo de Winnicott. Antes não tinha, dentro da nossa formação não tinha, né? Mas em São Paulo tem grupos bons na USP, na PUC e no SESI. E lá tem vários analistas estudiosos de Winnicott, né? O Gilberto Safra é um, né? E o Zeleico Loparic, a Elza de Oliveira Dias, que é a esposa do Loparic, e assim por diante. No Rio de Janeiro, o Júlio de Mello Filho, médico que teve vários livros de psicossomática, né? Ele que introduziu também o pensamento do Winnicott. Ele tem 2 livros muito interessantes, didáticos. Um chama O Ser e o Viver. É sobre a teoria do Winnicott, mas ele conseguiu ser extremamente didático. E o outro livro se chama Vivendo num País de Falsos Selfies. É o que a gente está vendo acontecer por aí, né? Tudo falso selfie. Então o Júlio é que introduziu lá no Rio. No Sul nós tivemos o nosso saudoso, né, José Otoni Oteiral, que faleceu há uns 2 anos atrás. As contribuições de Winnicott nos têm ajudado sobremaneira em nossa clínica atual, principalmente porque nós recebemos muitas patologias do vazio, né? Muitas patologias do vazio. A gente não acha nada dentro desses pacientes.